Oi gente, eu sou a Bia e eu vim contar um pouquinho, fazer um resumo, né, uma resenha, uma análise sobre o livro Viajante do Tempo, Outlander, né, da Diana Gabaldon, que é o primeiro volume da série. Ele está sendo republicado pela editora Saída de Emergência. Originalmente ele foi lançado pela editora Rocco, só que eu sinceramente não sei por qual motivo, qual circunstância, que fez com que eles parassem de investir no projeto, né? Porque ao total, até agora, são 8 livros. E a Diana ainda vai escrever mais 6, né? Porque no total ela disse que parece que serão 14 livros. E no Brasil lançou até o 7º, pela Rocco, né? Inclusive eles dividiram o livro em 2 partes. E a Saída de Emergência já preferiu juntar. Eu acredito que, porque pra ficar um volume único mesmo. E porque eu acho que eu acredito no número de páginas que a Rocco chegou a dividir. Porque, se eu não me engano, os livros eles são em torno de 800 páginas até 985, nessa faixa mais ou menos. Eu não sei quanto aos outros, porque até agora eu só li completo esse primeiro, o Libélula no Âmbar, que é o segundo livro, e o terceiro livro, Resgate no Mar, eu tô terminando de ler em e-book, né, pelo tablet. E então, assim, eu vou contar um pouquinho da história pra vocês. Assim, a história ela é narrada em primeira pessoa, narrada pela Claire Randall, que é a nossa personagem principal. E aí se passa no final da Segunda Guerra Mundial, e ela é uma enfermeira. Então, assim, ela estava em combate e tudo mais, auxiliando, né? E aí, acabou a guerra, ela foi passar uma segunda lua de mel com o marido dela, Frank Randall. Eles decidiram ir pra Escócia, região das Terras Altas, que é uma das regiões montanhosas da Escócia. E lá, o Frank, ele é um historiador, um professor de história, né? E aí, na realidade, ele foi mais pra buscar a árvore genealógica dele, sabe? Pra estudar mais os ancestrais dele, né? Pra entender um pouquinho mais como é que foi a família dele, toda essa questão genética e tudo mais. Aí, ele descobre que ele teve uma pessoas, assim, uma das pessoas influentes antigamente, foi o Black Jack Randall, que é um dos ancestrais dele, que foi um dos capitães do exército britânico em 1743, mais ou menos. E aí tudo bem. Aí eles decidiram ir no ritual druida, né? Aí eles foram meio que clandestinamente e tal, porque elas ninguém podia saber e tudo mais. Aí eles assistiram aquilo escondido. E a Claire foi descrevendo aquela situação, toda aquela dança, todo aquele ritual, como se ela não deveria, aquela sensação de que ela não deveria estar ali. Mas tudo bem. Aí eles assistiram, voltaram pra casa e tal. E a Claire ela começou a adquirir um interesse, uma vontade por plantas, né, por flores. E aí ela volta no outro dia até lá, até esse círculo de pedras, pra caçar uma flor, mas pra falar da flor, né, pra estudar da planta e tudo mais. E aí ela escuta um barulho, tipo um grito, barulhos vindo de algum lugar ali perto. E ela meio que tava achando que tava vindo de uma pedra. Aí ela encostou na pedra e de repente ela acordou no chão, tipo como se ela tivesse desmaiado. E aí quando ela se vê, assim, quando ela percebe, ela tá vendo que ela tá em outro, tipo assim, tá no mesmo lugar, mas é como se ela não estivesse exatamente no mesmo lugar. É uma coisa bem legal, assim. É uma viagem no tempo, literalmente. E aí quando ela vai andando, ela chega a ver alguns guardas do exército britânico com mosquetes, com as jaquetas vermelhas mesmo. E aí ela começa a achar tudo muito estranho, porque ela acha que ela tá numa área de um filme. Tem uma coisa muito estranha acontecendo mesmo. E aí, de repente, ela dá de cara com o Black Jack, o ancestral do Frank. Ou seja, ela voltou para 1743. Ela só não faz ideia como, né? E ela meio que fica achando estranho e tal. Aí ela chamou por ele como se ele fosse o Frank. Quando ela viu que não era, ela ainda saiu correndo. E o Black Jack meio que pegou ela. Aí o Murtagh, que é um dos meus personagens favoritos, assim, da história, sabe? Tipo, ele não tem muito papel no livro, mas os papéis que, tipo, a participação que ele tem durante o livro todo, nos livros, né, é muito gratificante, assim, é muito bom, sabe? Ele é um personagem, sim, excepcional. E aí o Murtagh salva ela do Black Jack, né, um escocês, que, se eu não me engano, tava na Inglaterra contra a Escócia. Que tava naquela época de guerra e tudo mais. Aí, beleza. E aí o Murtagh salvou ela e levou ela pro Dougal, que é um dos líderes do clã Mackenzie, que eu já vou explicar daqui a pouco. E aí, assim, eles decidiram levar, ela encontrou com ele, com o Rupert, o Angus, que também são personagens de certo ponto importante também. E aí, o que aconteceu?
ela, como ela é enfermeira e tudo mais, ela viu que tinha um jovem, um moço lindo demais, diga-se de passagem, o nosso Jamie Fraser, né? Só que até agora a gente não sabe que ele é Jamie Fraser, o sobrenome dele. Aí ela vê que ele tinha deslocado o braço, e aí ela foi tentar ajudar, ela colocou o braço dele de volta e tudo mais. Aí eles acabam levando a Claire pra Leoch, que é o castelo dos Mackenzie. Porque naquela época tinha os clãs, né? Eles eram separados em clãs. Aí tinha o clã Mackenzie, que é o clã do Dougal, do Jaime também, de certa forma. E de todos eles, daqueles caras, todos os companheiros do Murtagh, do Dougal, do Jaime e tudo mais, eram do clã Mackenzie. Então o que acontece? Ela é inglesa, num território onde ela não é muito bem vista. Então ela é vista como uma pessoa de fora, uma outlander, sabe? Uma pessoa de fora mesmo, assim, da sua terra, do seu habitat, digamos assim. Só que aí ela acabou sendo bem recebida porque, de certo modo, pela senhora Fitz, que é uma senhora muito agradável, porque ela é curandeira, né? Então ela acaba ficando, ajudando o possível e tudo mais. E aí, a história vai, a história vem. Aí eles começam a interrogar a Claire pra saber de onde que ela é, por que uma britânica tá fazendo em solo escocês. Aí, enfim, ela vai dando um jeito de contornar a história, de contornar a situação pra não ser descoberta, né? E ela não poderia nem contar que ela viaja no tempo por causa daquela coisa de bruxaria, toda aquela coisa mística do século XVIII. Aí o que acontece? A gente tem o Jamie, né? O Jamie, ele é um escocês alto, ruivo, muito, assim, forte, sabe? Tipo, troncudo mesmo. Um escocês simplesmente um sonho de qualquer pessoa, sabe? Um sonho. Porque ele é um sonho, ele é super romântico, ele é super fofo, ele é super forte, ele é super guerreiro mesmo, sabe? E ele só tem 23 anos de idade, mas ele tem um conhecimento genial, um conhecimento magnífico, sabe? E na Escócia, naquela época, eles utilizavam os famosos kilts, que seriam as saias escocesas masculinas. Então, assim, era uma coisa super bacana, sabe? Porque era uma coisa bem enraizada mesmo, aquela coisa bem patriota. Então, assim, eles seguiam bem aquilo à risca, sabe? Que cada um tinha seu clã e tudo mais, e também porque ela era parte da cultura, né? Então, aí acontece um monte de coisa que eu queria muito dar spoiler, mas eu não posso. E aí vai e vem, vai e vem. Aí a Claire, basicamente, ela se vê numa situação que ela não sabe o que ela faz, porque ela precisa voltar pra esse círculo de pedras, que eu acabei não mencionando no início desse vídeo, mas o nome desse círculo de pedras se chama Craig na Dun. E ela quer voltar pra Craig na Dun, porque ela precisa voltar pra época dela, pro Frank, né, pro marido dela. Só que ela não sabe como, porque ela já tá longe, porque aquela época era viagem de cavalo, então toda aquela coisa assim, demorava 3, 4 dias, e o clima. Ainda mais ela mulher naquela época, então era muito assim, mulher não tinha voz pra nada, mulher facilmente era estuprada, mulher era simplesmente não tinha voz, não podia, mulher era quase nada, sabe? Então assim, era muito difícil, ela não podia explicar isso pra ninguém, sabe? Então assim, essa é simplesmente uma história genial. Eu acho que se eu for falar mais, eu tô com medo de dar spoiler, porque eu vou me empolgando. E aí eu vou acabar dando spoiler, mas assim, enfim, é muito boa a série. Aí, eu vou parar por aqui no livro, porque senão eu vou acabar dando realmente spoiler, então não vou dar pra conter. Mas eu falo um pouquinho da série.